Então, beleza. A gente já tem bastante pessoas aí na sala, né? De novo, relembrando, a gente está gravando esse nosso evento aqui também. Esse é um encontro de 4 encontros, né? Então, a gente criou a primeira jornada aí, né? Provavelmente, né, no futuro a gente vai ter mais jornadas, né? De 365, de soluções Microsoft, né? E outras soluções aí também ofertadas pela Microservice. Mas, né, nesse momento a gente então vai ter esses 4 encontros, né? Para quem fez o cadastro no site, depois a gente vai ver aqui, vou passar até detalhes, enfim. Provavelmente já viu as outras datas também, né? Então a gente programou aí a cada 15 dias, mais ou menos, a gente se encontrar aí. É, né, então a gente inicia hoje aí com esse workshop de produtividade 365. Nesse primeiro encontro aqui, a gente vai falar mais da plataforma, né? Colocar todos na mesma página, vamos dizer assim. Então, talvez tem pessoas aqui que conheçam bastante da plataforma, tem pessoas que têm uma certa dificuldade, tem pessoas que não conhecem a plataforma, né? Escutar, enfim. E o nosso intuito aqui é explicar um pouco o funcionamento, né? Então, explicar como funciona a plataforma, trazer um conteúdo para vocês. Para quem está talvez naquela fase de decisão, será que eu coloco? Será que faz sentido para o meu negócio? Será que só vai resolver o problema do meu pacote Office? Será que como é que funcionam as soluções, licenciamento? Eu queria entender um pouco, né? Eu acho que esse é o momento certo aí. E também aqui no sistema online aqui do Teams, né, no nosso webinar, em cima ali tem as perguntas e respostas. Vocês podem colocar as perguntas no chat ali também. A Mariana está comigo aqui como apresentadora também, então ela já consegue responder algumas dúvidas para vocês. E o que ficar, talvez que ela não conseguir ali, né, que dependendo da quantidade de dúvidas, a gente fala mais no final, né? Então, o meu intuito aqui é conversar aí 45 minutos mais ou menos. E no final a gente abrir para essas questões aí, né, e esclarecer e deixar tudo bem para vocês aí, tá? Bom, minha tela está compartilhada, eu deixo eu só abrir algum outro slide aqui de apresentação, beleza? Então vamos lá, né? A gente inicia aqui, né, essa jornada aí, são 4 encontros, então hoje, dia 14 de agosto aí, nosso primeiro encontro. E a gente traz aí, né, o conhecimento inicial da plataforma 365, explicar para vocês aí um pouquinho do funcionamento, né, como é que ela transita aí como solução e algumas principais aplicações que ela possui. Legal? Então, né, boas-vindas aí para vocês, né? A nossa ideia aqui é fazer com que vocês aprendam um pouco sobre essa plataforma de produtividade aí, hoje líder de mercado, né? E vocês entendam como transformar o negócio de vocês aí com uma solução como essa, né? Então, nos dias de hoje aí, né, muitas informações, muitas tecnologias, né? Cada colaborador trazendo uma ideia nova para o negócio e a gente entender como uma plataforma dessa pode fazer sentido aí para a nossa empresa, né? Bom, falando um pouco de microservices, talvez aqui, né, algumas pessoas não conheçam ainda, né? Chegaram, viram um anúncio e conectaram aqui no treinamento, aqui no nosso workshop, né? E outros aqui já conhecem a microservices, mas falando, a microservices tem como propósito aí, né? A gente inova para transformar a tecnologia em resultado, né? Então, o nosso intuito é levar essa tecnologia através né, entregando resultado para os nossos clientes. E a gente está aí há mais de 30 anos no mercado, né? A gente tem N certificações de cloud, segurança, parte de produtividade, né? E outras aplicações que a gente trabalha e tem como oferta. A gente tem uma operação 24/7, né, própria, e a gente trabalha com tecnologias aí hoje líderes de mercado, né, em várias frentes, né, desde a parte de produtividade, segurança, né, toda a parte de gestão da infraestrutura, enfim. Então, para quem quer conhecer um pouco mais, também depois pode acionar aí um dos nossos consultores comerciais, né, e trocar um pouco mais de ideia. Beleza? E falando um pouquinho do André, para quem não conhece, né, talvez alguns conectados aí já conhecem, né, mas para quem não conhece, então, já estou há bastante tempo na área de TI aí, mais de 22 anos, né, é, com a Microservice trabalho em parceria aí há mais de 18 anos, né, tenho várias certificações Microsoft, desde a parte de licenciamento, produtividade, infraestrutura, enfim, então tem mais de 20 certificações aí. Já fiz muito treinamento de Office 365, né? Então, de Microsoft 365, Office 365, para aí vários clientes aí, né? Vários usuários.
talvez alguns aqui conectados. É, Sou consultor também, instrutor do Sebrae, né, na parte de inovação e tecnologia, né, então na rede de Santa Catarina. Há, né, mais de 14 anos aí de experiência com a plataforma 365, e aqui vale ressaltar o primeiro treinamento oficial, né, lá na Microsoft, né, aqui é Microsoft de São Paulo, que teve lá em 2009, na plataforma chamada Biplos, né, estive lá presente, né, um privilégio aí. Então, desde então, a gente trouxe, né, essa questão do 365, né, e a gente tem implantado em diversos clientes aí, né, mais de 200 projetos aí que a gente já desenhou, gerenciou, implantou, né, enfim, mais de 100 mil usuários atendidos com projetos, né, empresas de consultoria aí, mais de 500 empresas aí que a gente já fez consultoria, né, e um MBA de negócios que eu tenho, que é bem interessante, que eu consigo, né, apoiar vocês, talvez, nessa questão de levar a tecnologia para o negócio, né, isso que a gente fala bastante, não adianta a gente implantar uma tecnologia, uma solução porque é bonito, ou isso ou aquilo, mas se não está linkado ao nosso negócio, né, então o intuito é a gente levar a tecnologia né, e trazer melhorias para o nosso negócio, né? Essa é a principal foco, entender a dor da nossa empresa, a dor do nosso negócio e resolver através de soluções aí de ponto de mercado, beleza? Bom, então, falando da jornada, a gente tem os 4 encontros, né? Primeiro é o que a gente está fazendo aqui, né? Do entendimento da solução e as aplicações principais, aí um resumão para vocês. A gente tem no segundo encontro a parte de produtividade com aplicativos Office, então quero trazer para vocês mais sobre a parte de Outlook e alguns aplicativos que a gente vai só pincelar aqui rapidamente. A parte de comunicação e colaboração, explorar bastante o Teams e o SharePoint, né, no nosso terceiro encontro. E gestão de atividades, né, a gente trazendo aí o Planner, o To-Do e o Project. Como eu comentei com vocês, né, essa é a primeira jornada aí que a gente traz, nesse primeiro 4 encontros aí, né, e a ideia é trazer mais jornadas para vocês, né, normalmente em 4 encontros, e falar de segurança, né, toda a parte de compliance da Microsoft, toda a parte de Copilot, que está bem alta também. Então, tem várias frentes aí para a gente trabalhar. A gente já tem desenhado isso aí, né? E posteriormente a gente vai lançando as novas jornadas. Legal? Lá no site que vocês se inscreveram, né? Então, vocês entrar lá no inovação.microserviceit.com.br/365, lá tem, né, o calendário, né, dos nossos encontros. Então, hoje, dia 14 de agosto, nosso primeiro. Depois a gente tem no dia 27 de agosto, no dia 11 de setembro, a gente tem outro, no dia 24 de setembro. A gente fez alguns de manhã, alguns à tarde, para entender qual que é o melhor horário aí, né, e poder sempre ajustar, né, para os próximos também. Então, tem 2 no período da manhã e 2 no período da tarde. Legal? É, Bom, o nosso cronograma aqui, então, a gente entender um pouquinho da plataforma, né, entender um pouquinho desse mundo Microsoft, né, os principais aplicativos, dar uma pincelada aqui nos principais aplicativos que vocês têm, né, dessa plataforma. Falar um pouquinho dessa jornada de local de trabalho moderno, né, para vocês entenderem um pouquinho e como é que vocês conseguem levar isso para o ambiente de vocês, como é que funciona a plataforma em si, né, como é que ela tem a inteligência dela, como é que é a parte de licenciamento, como é que libera os aplicativos, né, então quero comentar um pouco com vocês. Tem 2 conteúdos aqui de integração e acessibilidade e colaboração em produtividade também, né, para vocês linkarem com o que a gente tem trazido aqui na nossa conversa. Né, a parte de segurança e conformidade, explicar um pouco para vocês também como funciona isso, porque senão a gente tem todas as informações centralizadas, unificadas, e a gente não tem a parte principal, que é a segurança dos dados, né, segurança da informação, que hoje, né, cada momento que a gente pega aí é uma invasão que está numa notícia, é um roubo aqui, é um roubo ali, e a gente precisa cuidar muito bem disso, né, então toda a parte de segurança, para vocês entenderem a parte principal aí, né, desse controle da plataforma e os benefícios que vocês encontram aí para as empresas, né? Ah, a gente tem no final a parte de perguntas aí também, beleza? Então vamos lá. A parte de Microsoft 365, né? O que que é esse mundo Microsoft 365? O que que é essa plataforma, né? É só o Word, é só o Excel? Como é que funciona isso, né? Qual que é o X aí da questão?
Bom, a Microsoft 365, né, é uma plataforma, né, de novo, surgiu lá em 2009 com apenas o aplicativo de e-mail online, né, o Exchange Online na época, e posteriormente, lá em 2011, ali, veio a plataforma como um todo, evoluindo para os aplicativos mesmo, Word, Excel, PowerPoint, transformando eles para o modelo online, né? Então, são aplicativos que trabalham no modelo baseado em nuvem, totalmente integrados, né? Que prezam levar a produtividade, a comunicação e a colaboração para as empresas, né? E aí, com o passar dos anos, esses aplicativos começou a aumentar a gama lá do Microsoft 365. Então, hoje são diversos aplicativos dentro da plataforma. É, a solução 365, né? Hoje é uma das soluções que a Microsoft mais investe recurso lá na parte de desenvolvimento. Então, a todo momento, né? Quem acompanha o blog, né? Os canais de atualização lá propriamente do fabricante ou usa a ferramenta, vê que todo dia tem novidade, tem algum botão novo, né? Tem alguma função nova. Então, a evolução ali é constante. Recentemente, né? A evolução mais crucial aí que teve é a parte do Copilot, né? Então, para algumas empresas foi liberado, para algumas ainda não foi liberado. Para microserviços está liberado em partes, né? E é um recurso que vem aí mudando bastante, né? Totalmente integrado aí o ChatGPT, né? Acredito que todos já escutaram, já, né, brincaram ali ou utilizaram realmente para o trabalho. E o Copilot ele é linkado a isso, né? A todas as informações que a gente gera dentro da plataforma, né? Então imagina aí o potencial que isso vai trazer e está trazendo para o nosso negócio, né? E tudo isso, né, toda essa plataforma, ela veio linkada já com a GDPR, né, então ela já vem com toda a segurança da Lei Geral de Proteção de Dados lá de fora, né, lá da Europa, e depois, quando chegou a LGPD aqui no Brasil, ela foi ajustada para a LGPD. As leis são praticamente as mesmas, apenas traduzidas, né, e alguns incrementos de países, então, ela é totalmente aderente à LGPD e à GDPR, né? Para quem fez o processo, para quem está no processo, para quem está fazendo um levantamento, enfim, e está ficando aderente às práticas da LGPD, sabe muito bem aí do que a gente está comentando, né? Então, esse é um ponto bem importante. Legal? Bom, falando dos aplicativos, aqui a gente tem uma gama grande aí de aplicativos, né? E aí falar de alguns deles aqui para vocês, né? Então, toda a parte de Office, né? Word, Excel, PowerPoint, o mais comum aí, isso está na plataforma, né? Toda a parte de Outlook, não simplesmente um Outlook isolado, mas o Outlook conectado a calendário, pessoas, né? As tarefas, enfim, é, ok, né? Ele também está totalmente online aí para gente parte de planner, né, e to-do, que é mais a parte de gestão de atividades, né, gestão de projetos, juntamente com o Prost, linkados na plataforma. O Teams, né, que é a ferramenta que a gente está utilizando aqui para fazer o webinar, que é a ferramenta de chat que a gente tem internamente na empresa, que é a ferramenta que a gente consegue gerenciar os projetos, gerenciar arquivos, né, e conectar aí a vários outros sistemas terceiros, né? Então é um hub aí extremamente potente, né? Não sei, né? Provavelmente alguns aqui já utilizam. É uma ferramenta hoje líder também, né? Muito boa e a gente pode acessar de qualquer dispositivo. Então, bem interessante, está bem aderente aí nas empresas e facilita muito essa questão da jornada de trabalho local, remota, né? Híbrida ou em qualquer lugar que eu esteja com qualquer dispositivo que a gente possa se comunicar. Beleza? Então a gente tem, né, o Teams, tem o parte de bookings, o Yammer, que hoje vira o Viva, né? Então vou comentar um pouquinho também no próximo slide aí. O SharePoint, né, que é a parte de portal e um baita de uma ferramenta aí, né, que teve uma evolução muito ampla e hoje trabalha no ambiente online. Para quem utiliza, sabe todo o potencial que a gente tem dentro da ferramenta. Né, e a gente consegue desde gerenciar arquivos, ter portal interno, sistemas, fluxos, processos, tudo lá dentro, né? Então, a parte de desenvolvimento dela tem vários widgets, né? Tem vários aplicativos meio que prontos lá para a gente utilizar, e tem muita coisa que a gente consegue desenvolver também, né? Para empresas que trabalham, que tenham essa parceria com o desenvolvimento, tem alguém interno ou querem contratar um desenvolvimento específico, a gente consegue trabalhar lá dentro, né? Toda a parte de armazenamento com OneDrive, né? Também é disponível dentro da plataforma. Acredito que vários já utilizam, já utilizaram o OneDrive, até mesmo pessoal, né? Vamos dizer assim. A parte do Analytics, que eu vou comentar um pouquinho junto com o Microsoft Graph, né, que é a inteligência que está por trás, isso tudo que a gente está falando aqui.
parte de formulários, né? Parte do Delve também de inteligência de conexão de arquivos, toda a parte de Power, né? Power Apps, Power BI, Power Automate, né? Que são as partes de negócio da Microsoft, né? Que são linkadas aí com o Copilot, também muito interessantes, disponíveis dentro da plataforma, né? Toda a parte de gerenciamento de vídeos, né? Propriamente o Visio, o Axis, enfim. Então, aqui, algumas dos aplicativos que a gente tem disponível, e você deve estar se perguntando, tá, André, meu Deus, tem inúmeros aplicativos? Sim, tem inúmeros aplicativos. A cada momento, né, em média, aí, a cada 4 meses, sempre tem uma grande novidade na plataforma, né? Sempre tem algum aplicativo que entrou, foi criado, foi trazido para dentro da plataforma. E a ideia, né, é que isso tudo aqui é linkado com a necessidade de vocês, né? Então, se eu tenho uma licença que me permite usar tudo, ok. Se eu tenho uma licença que me permite usar em partes ou só alguns recursos, ok. E claro que a gente tem que entender o que faz sentido aqui para o nosso negócio, né? Às vezes tem aplicativos aqui que não fazem sentido para o nosso negócio, né? O nosso negócio exige uma outra linha que é um pouco diferente e tal, e tem, né, negócios que exigem totalmente essa parte de aplicativos. Então, a gente precisa entender o que faz e o que não faz sentido aí para, né, ver o que a gente coloca ao operar no nosso negócio, tá? Na parte de aplicativos, a gente tem algumas frentes aqui, né? Então, a parte de aplicativos Office, como eu comentei com vocês, né? Então, toda a gama de produtos do Office, parte de comunicação, né? E aí a gente tinha aqui, né, o Yammer, né, que é uma rede social interna, que hoje a gente trabalha com o Vivo Engage, né, que também é o mesmo aplicativo, ele teve uma evolução, né, teve uma reformulação, vamos dizer assim. Então, dependendo da licença que vocês têm essa possibilidade. É recomendado para empresas já aí médias para grandes, né? Então a gente fala de empresas médias aí até 300 colaboradores, né? Usuários aqui de tecnologia, e acima disso a gente começa a falar de empresas grandes, né? Grandes empresas, então aí começa a fazer sentido a parte do Yammer e que estejam às vezes em locais separados, né? Então a gente consegue ter essa rede social aí interna para fazer uma conexão, né? Uma colaboração melhor entre os funcionários, né? Para empresas melhores, a gente tem a parte de colaboração daí com o Teams, né? Então, a gente consegue ter vários canais aí de conexão, vários canais de comunicação com o Teams, né? Que é bem simples, prático, né? Quem utiliza sabe muito bem o que eu estou falando. Então, o Teams, ele traz isso muito forte para a gente, juntamente com a parte de colaboração no SharePoint, que eu acabei de comentar aí, né, no slide anterior. A gente tem a parte de gestão de tarefas, né, como o carro-chefe hoje aí o Planner, né, por trabalhar em modelo Kanban, em modelo ágil, né, e a gente tem aí já de grande tempo o Project, né, o Project é uma gestão de projetos mais aprofundada, vamos dizer assim, de projetos maiores, enfim. Então, a gente traz aí dentro da parte de módulo de gestão de tarefas. A parte de ilustração tem vários aplicativos, né, dentre eles aqui eu destaco aqui o PowerPoint, né, que vários conhecem, parte de Sway, né, que é uma apresentação semelhante a uma landing page, né, uma apresentação online que a gente consegue atualizações contínuas, né, através de um link, enfim, tal. Então, ela é uma solução bem interessante aí. E o whiteboard, né, que é uma tela que a gente consegue criar em conjunto, né? Então, uma tela em branco aqui, né, uma lousa digital que a gente chama, que a gente consegue criar, né, apresentações, documentos, enfim, com várias pessoas de vários lugares, acessando de qualquer dispositivo que tenha, né, o acesso configurado. Falando de aplicativos de negócio, né? Então a gente entra com a linha Power que eu comentei, então Power BI, Power Apps, né? A gente tem o Copilot aí que faz um trabalho mais de inteligência, né? Então a gente consegue ter chats, né? Robôs, enfim, criados através desse cara, né? E alguns outros aplicativos que juntam nessa parte de negócio. E a parte de segurança, né? Então vai depender muito do tipo de licença que eu tenho, eu consigo também explorar a parte de segurança. Nos próximos slides eu vou mostrar uma jornada completa para vocês e vocês vão entender, né, que quando a gente fala do Microsoft 365, a gente não fala somente dos aplicativos ali do usuário, mas sim da gestão como um todo, desde o logon, né, a gente pode ter um controle lá para esse logon do usuário, a gestão do dispositivo, né, a parte de produtividade dele, e a parte de gestão de dados e segurança. Beleza?
E aí, como é que a gente usa uma ferramenta dessa, né, para transformar o nosso negócio? Como é que a gente cria um local de trabalho moderno, né? Então, a ideia de uma plataforma como essa é a gente trabalhar com pessoas, processo e tecnologia, né, para a gente integrar isso, né, e trazer maior escalabilidade, trazer maior controle, né, trazer maior facilidade aí para o nosso negócio, né, para a nossa empresa. Então, isso, né, com ferramentas como essa e ações que vocês podem fazer interno, vocês precisam identificar, né, quem que é a liderança digital que vocês têm, promover uma cultura digital em primeiro lugar, né, na parte de pessoas e o gerenciamento de mudanças aí que vocês têm internamente, né, quando a gente fala de local de trabalho moderno, né? É muito importante a gente ter os processos, né? Então, melhorar a colaboração, criar um plano de inovação, né? E dentro dele está aqui uma solução como essa que a gente está trazendo, né? A parte de construir uma cultura corporativa, né? Responsiva, é, que traga, né? Essa conexão, né? Então, a gente ter uma ferramenta como essa, com certeza vai apoiar vocês muito aí nessa transformação do ambiente, né? E a tecnologia, né? Então, abraçar a inovação digital com uma ferramenta como essa, permitir insights de dados aí, né? E desenvolva, né, uma área de TI aí segura e ágil, né? Então, com uma ferramenta como o 365, a gente sempre vai estar adquirindo sobre demanda, né? Então, se hoje a gente tem um ambiente que necessita de 100 acessos, né, 100 pessoas lá que vão trabalhar nessa tecnologia, ok, a gente vai gerenciar isso. Se amanhã a gente precisar de mais 10, a gente ativa essas licenças e para TI simples cliques, né? Então a gente consegue liberar um acesso rápido, controlar. Em poucos cliques a gente consegue saber todo o histórico do usuário, o que criou, o que compartilhou, o que fez, o que não fez. Então facilita muito a nossa vida, né? Quem é da área de TI aí está entendendo o que eu estou comentando, porque quando a gente trabalha com várias plataformas, né, acaba ficando complexo, né, de a gente controlar todos esses dados e mapear tudo isso aí, né? Então esse local de trabalho moderno a gente precisa pensar nesses pontos, nesses três pilares aí de pessoas, processo e tecnologia, né? E como é que a gente vai transformar isso? E aí o 365 nos apoia. Bom, falando na parte desse trabalho local, local de trabalho moderno, a gente precisa entender isso, né? Que a Microsoft ela vai de ponta a ponta, né? Então, como eu comentei antes para vocês, ela vai desde a identidade do usuário, né? Desde o logon da máquina, controle, acesso, enfim, né? Do single sign-on lá que a gente tem integrado com o nosso AD ou não, da parte de gestão desse dispositivo, com o Intune, por exemplo, com o System Center que vocês tenham, né? Então, a Microsoft ela traz aqui alguns recursos para a gente gerenciar esses dispositivos, toda a parte de produtividade, aí entra os aplicativos, né, que a gente citou até então. Então, tudo isso aqui entra nessa parte de produtividade que ela entrega nessa jornada 365, né? E a parte de governança dos dados. Então, tudo que a gente criou até então, ela gerencia, né? Então, a gente tem um cara chamado Microsoft Purview, né? Que é o compliance da Microsoft, antigamente chamado aí de compliance, hoje chamado de Purview dentro da Microsoft. Então, a gente consegue gerenciar tudo, né? Então, a gente consegue ter controle sobre todas as informações criadas no nosso ambiente, né? E colocar regras para esse tipo de criação. Então, a gente consegue colocar um controle de criação de documento, rotulagem, DLP, enfim, né? Várias ações que a gente consegue fazer em poucos cliques, em determinados usuários, grupos, conforme a gente necessitar. Beleza? Claro que, para a gente atender de ponta a ponta, tudo vai depender do nível de licença que a gente tem, né? Quais os recursos que a gente tem na nossa licença. E aí o time comercial consegue apoiar vocês explicando mais isso. Nós da Microservices sempre indicamos começar pela parte de produtividade, que é onde vocês vão entender, né, o usuário vai perceber e vocês vão ver maior ganho, né, vocês vão ver maior retorno aí sobre o investimento, um retorno rápido, né? Começar pela parte de mensageria, que é o ponto um, vamos dizer assim, de uma plataforma como essa, porque é por ela que acontece toda a comunicação das outras ferramentas, né? Então, as ferramentas se comunicam, tudo que a gente faz no ambiente, ele gera alertas, né, para um lugar, para o outro, uma comunicação, uma informação para os usuários, e isso parte do nosso e-mail, né? Então, toda a parte aí funciona através do nosso e-mail. Então, começa pelo e-mail, evolui para a parte de produtividade nos aplicativos, vou substituindo os aplicativos que eu tenho, paralelos,
e aí eu vou evoluindo. Quando isso tiver consolidado, né, e esse consolidado tem um número que a gente traz aí de 80 a 90%, né, do dia do meu colaborador está dentro da plataforma 365 em alguma das frentes, ou no Teams, ou no e-mail, ou no SharePoint, ou numa criação de documento, ou no compartilhamento, enfim, que ele saia do meu ambiente 365 para uma navegação, para um sistema RP, ou um CRM que eu não trouxe para o 365 ainda. Legal. A partir do momento que eu consigo atingir isso, né, aí eu começo a pensar nos ambientes na parte do on, na parte de gestão de dispositivo e na parte da proteção de todos esses dados que eu estou criando. Beleza? Bom, deixa eu ver como é que estamos aqui. Tudo certo, beleza, tranquilo. Tudo ok aí, Mariana? Beleza, né? Tudo fluindo aí o áudio, tudo ok? Beleza. Então vamos lá. Bom, como é que funciona essa plataforma, né? Como é que a Microsoft transita as informações por trás de tudo isso que a gente está visualizando aqui? Existe um cara chamado Microsoft Graph, né? Esse Microsoft Graph, ele é essa conexão, vamos dizer assim, né? Então, é essa inteligência, inclusive é ele que gera todas as informações, os dados lá que o Copilot precisa para nos apoiar, né? Então, o Copilot, ele chegou totalmente embasado nisso. E esse Microsoft Graph, ele gera uma telinha lá para o usuário, que o usuário consegue ver de insights, né? Então, em vários aplicativos que vocês acessarem, vai ter em cima no cantinho lá insights. Esses insights, o que que é essas ideias, né? Esses negócios que eles trazem para a gente? Com base no nosso funcionamento, com base na nossa operação. Então, o Microsoft Graph, ele é responsável por fazer essa conexão nossa com todas as informações, com todos os usuários que a gente tem acesso e comunicação no nosso negócio, e trazer a melhor experiência para a gente, né? Então, nós como usuários, cada um tem um comportamento, um diferente do outro, e esse cara, ele é responsável por fazer esse comportamento, né, ser ajustado dentro da plataforma, trazer a melhor experiência, orientar para o melhor caminho para a gente ter uma maior produtividade, para a gente ter uma melhor colaboração, para a gente ter um melhor gerenciamento dentro da plataforma, né? Então, a Microsoft entende esse cenário aqui, né, que o usuário aqui é o centro do negócio do 365. Então, a gente tem o usuário no meio, né, com a conexão aqui com todas as frentes, né? Então, tudo que eu crio, tudo que eu compartilho, uma gravação que a gente faz aqui, um e-mail que eu respondo, uma tarefa que eu recebo, tudo é conectado e atrelado a um ID do usuário. É por isso que a gente recomenda sempre criar novos usuários e nunca trazer um usuário, né? A gente contratou uma pessoa nova no compras, né? E aí demitimos o antigo comprador aqui da empresa. Beleza. A gente substituir, né? Botar essa pessoa nova para usar esse ID do antigo usuário. Não é recomendado, né? O recomendado é sempre cada usuário que entrar na empresa, cada funcionário ter um ID novo, né? Nome, ponto, sobrenome e aí os alias que é necessário, né? Ou caixas compartilhadas, enfim, né? Que daí a gente entra numa parte um pouco mais técnica lá da parte de e-mail. Mas sempre o usuário entrou, criou-se um registro para ele, isso linka totalmente ao que a LGPD também preza e solicita, né, nessa parte de gestão de dados e informações, e vocês têm o controle desse cara. Pô, André, beleza, mas aí eu quero migrar os dados, né, de um lugar para o outro e tal. Tranquilo, dentro da plataforma a gente consegue movimentar dados, mas se a gente falar de caixa compartilhada, a gente tem, né, esse acesso compartilhado, né? Então, indiferente se era o Pedro, o João, o José, ou alguém que saiu, né, e agora é a Maria, a Rosana que vai acessar, tudo certo, né? Então, a gente consegue ali, em 2 cliques, tirar uma pessoa, né, e colocar outra pessoa e liberar o acesso que a gente precisa, né? Então, é importante a gente ter esse controle para a parte né, de relatórios que a gente precisa, informações tal, que são geradas dentro da plataforma, e a experiência do usuário que é feita nesse cara aqui chamado Microsoft Graph, beleza? Bom, e aí, como é que a gente vê, né, alguém que não tem o 365, né? Talvez uma parte das pessoas que estão conectadas aqui estão olhando assim, pô, legal, eu não tenho, o meu ambiente é diferente, e provavelmente o ambiente de vocês ele vai nessa linha, então, né? Que são vários aplicativos, né? Um para e-mail, um para comunicação com o cliente, um de grupo interno. Aí tem os aplicativos do Office, às vezes instalados em versões diferentes em cada máquina, dependendo da licença que vocês vão ter.
ou usam um LibreOffice, ou usam, né, outros aplicativos. Aí gerenciam um projeto através de outras ferramentas online, instaladas, enfim, os arquivos estão às vezes no servidor local, o compartilhamento de informações com o cliente é feito num Dropbox, ou num Drive da Google, ou num OneDrive pessoal ali que eu tenho, e vocês têm várias ferramentas e isso faz com que vocês percam toda a conectividade e controle, né? Quando a gente fala de LGPD, data mapping lá, né, do mapa de dados que a gente precisa criar, e a gente tem um cenário como esse, para quem, né, está no processo, para quem já fez, e conecta nisso que eu estou falando, vai dizer assim, pô, é verdade, a gente não consegue fazer todo esse mapeamento porque hoje tem inúmeras bases de dados, né? Então, imagine aqui uma proposta para um cliente, eu tenho ela na minha máquina, eu tenho ela no servidor de arquivos, eu tenho ela no Dropbox que eu coloquei para um representante acessar, eu tenho ela no e-mail que foi mandado para o cliente, e também mandei num chat aqui que eu tenho com o cliente e num outro chat que eu tenho com a equipe comercial. Pronto, né? Então eu tenho essa informação distribuída, uma proposta distribuída em várias frentes aí. Muito provavelmente essas frentes não têm controle de acesso, não tem backup, não tem nada de segurança em cima, né? E aí a gente às vezes vai lá ter uma invasão no WhatsApp, tem uma invasão no, né, num sistema, enfim, e a gente perde às vezes informações importantes da empresa e a gente não sabe por onde vazou, por ter várias bases de dados. Quando a gente fala desse ambiente 365, a gente conecta tudo isso, né? Então, vocês têm um acesso seguro, né, com duplo fator de autenticação, lá dentro as informações todas criptografadas e tudo conectado, né, com possibilidade de backup e uma retenção já própria da ferramenta, uma segurança própria da ferramenta. Então, já muda, né, todo esse conceito, e quando a gente fala de LGPD, fica simples porque é uma base de dados que a gente consegue conectar, né? Então, o nosso mapa de dados é muito mais simples, vamos dizer assim. É, e na parte de funcionamento de licença, André, como é que isso funciona? Como é que isso trafega aí dentro da Microsoft? Beleza. Então, hoje a Microsoft trabalha na linha de estudantil, né, na linha de né, estudante, na linha governo, né, então tem uma linha de governo e tal. Tem uma linha home também, né? E tem a linha empresarial. Na linha empresarial, a gente tem duas frentes. A gente tem a frente pequenas e médias empresas, né? Que aí vai até 300 usuários aqui da plataforma, e acima disso, grandes empresas. Aqui eu trago hoje pequenas e médias empresas, né? Então a gente começa com um plano Basic, né? Que ele tem os recursos de conexão com Exchange, tem a parte de OneDrive de armazenamento, tem o SharePoint, tem o Teams, e tem os aplicativos Word, Excel, PowerPoint, enfim, online, né? Então a gente tem esses aplicativos online para acessar eles, né? Então, a partir do portal lá do 365 eu acesso, tenho, né, N recursos aqui que eu estou falando, por exemplo, o Bookings a gente tem lá liberado, né? Tem vários outros recursos ali que são liberados, o Sway e tal, dentro aqui, né, dessa plataforma, na versão Basic. A diferença aqui de uma Basic, né, que é de entrada, vamos dizer assim, para uma intermediária que é a Standard, é que os aplicativos, o Word, Excel, PowerPoint, enfim, a gente consegue ter instalado na máquina. Ponto. Essa é a principal diferença. Tem algumas questões de tamanho de caixa, alguns detalhezinhos, outros, mas assim, vocês vão ver que a diferença é mínima. Ah, André, quero saber mais detalhes, enfim, diretamente, às vezes, no site da Microsoft, vocês vão encontrar, ou também acionar, né, um dos nossos consultores comerciais, que eles vão conseguir passar isso para vocês, tá? Ou se não, no final vai ter meus contatos também, vocês podem mandar aí que a gente manda todas as informações que vocês precisarem, beleza? Mas essa é uma das principais diferenças. Basic e Standard, tá? Vai muito do negócio de vocês, né, da forma de trabalho que vocês têm até então, enfim, cuidar com essas mudanças para não ser algo que seja negativo, né, mas sim sempre trazer para o lado positivo. Legal, André, escolhi aqui ir pelo Basic. Em 90 dias eu percebo que 20 pessoas ali não tem como deixar no Basic, eles precisam dos aplicativos instalados e tal. Tem como fazer essa mudança? Tranquilo. A gente consegue mudar as licenças ali do Basic para o Standard, por exemplo, para 20 contas e as demais contas, imagina que seja, sei lá, outras 80 contas, continuam no Basic e está tudo certo, né? Vão trabalhar igual, tudo na mesma plataforma, tudo padrão, né? A diferença é mais esses aplicativos instalados aí, tá? Tem a opção somente dos aplicativos, né? E aí, aqui eu recomendo vocês avaliarem sempre
o custo-benefício aqui, né? O que que é esses aplicativos, André? Imagina que vocês têm lá o Office, uma versão 2013 na máquina e vocês querem atualizar. Hoje a Microsoft vai comercializar para vocês o Apps for Business, né? O aplicativo do 365, que não tem os recursos que a gente está falando, de e-mail, né, de SharePoint, de time, não tem nada. É os aplicativos que vocês vão ter lá no portal, vocês vão baixar, usar eles de forma 365, de forma conectada e tal, só que toda a parte de mensageria e tal, não tem nada aqui, né? A única coisa que vocês vão ter aqui é a parte do OneDrive para o usuário, que vocês adquirirem a licença, para ter o armazenamento lá deles. Beleza. Fora isso, vocês não têm os recursos. Então, é um ponto, né, assim, é mais um caso específico, vamos dizer assim, a gente já usa a plataforma da Google, não quer migrar e a gente precisa dos aplicativos Office. Esse aqui seria uma solução para isso, né? A questão toda que eu coloco essa, é, esse cenário de a gente trabalhar com duas plataformas, né, e Microsoft e Google, a gente pega aí toda semana, né, vem algum cliente com uma questão nesse sentido, porque elas não, né, transitam de forma linear, né? Então, quando a gente fala de, eu tenho uma parte no Google, uma parte no Microsoft, né? Só quem usa sabe os problemas que tem. Então, assim, ou a gente usa um ou a gente usa outra, né? Mas se a gente, não, eu preciso do Word, Excel, não vou sair do Google, essa aqui pode ser uma solução que vai atender vocês, beleza? E aí a gente tem a licença Premium. A licença Premium ela tem tudo que né, que a Basic, lá que a Standard tem, mais recursos daí de gestão, né, com a parte de Intune, né, a parte de Azure lá, um controle maior na parte de acessos, a parte do Purview é mais avançada, né, então a parte de compliance, ela tem um ponto a mais, vamos dizer assim. Então ela tem um gerenciamento avançado aí. Beleza? Bom, a parte de, né, falando um pouquinho, saindo um pouco agora do funcionamento, né, e falando um pouquinho de integração e acessibilidade da plataforma, na parte de integração, né, então a gente consegue interagir, né, com os usuários, né, com os colaboradores, conforme o permissionamento que a gente dá, e comentando com vocês. Por exemplo, né, na microservice a gente tem várias pessoas que não estão fisicamente lá no espaço da microservice, né? Então, tem várias pessoas remotas, enfim, e tal, que trabalham 100%, porque a gente consegue conectar de qualquer dispositivo, né, com usuário e senha, duplo fator de identificação, e colaborar ao mesmo tempo. Então, o fluxo de trabalho, né, a parte de comunicação, tudo flui, tudo é conectado na mesma base, né, que eu venho falando, então fica muito simples, né? Se alguém colocar uma tarefa lá para mim, eu sei que essa tarefa vai vencer tal dia, quem direcionou essa tarefa, enfim, tal, eu recebo já esse alerta propriamente aqui no e-mail, né? Já na hora, né? Se alguém mandar um chat para mim, e eu não responder em X minutos, ele já vem um e-mail dizendo que tal pessoa me mandou um chat, já vem um resumo, eu posso responder pelo próprio e-mail, já responde no Teams. Então, tudo é conectado, então essa integração, ela funciona muito bem, né? Quem usa sabe do que eu estou comentando. Inclusive, recentemente, a Microsoft lançou o Microsoft 365 para celular, um aplicativo mudou um pouquinho do que a gente tinha antes, e nele a gente tem a parte do Copilot, ele é integrado com todos os aplicativos, os arquivos que a gente tem acessado por último, as reuniões, né? É bem interessante para quem tem o 365 aí, instale, né? Microsoft 365, né? No iOS e no Android, e ele faz toda essa integração de aplicativos num único aplicativo, né? Então, eu posso abrir o Word, Excel, enfim, tudo dentro desse software aí da Microsoft novo, e ficou bem legal. Antes era meio que dividido e tal, e agora, né, teve esse avanço aí bem interessante, né? E a ferramenta principal ali é o Copilot, na versão 4.0 já. A parte de acessibilidade, né? Então a gente consegue, né? Eu não sei onde vocês estão agora, né? Então provavelmente a gente tem pessoas aí de fora da cidade de Blumenau, talvez até de fora do país, alguns na empresa, alguns remotos, enfim, e a gente está aqui conectado numa mesma sala, né? Estou compartilhando aqui a tela, mas poderia, né, vou liberar vocês para compartilhar, a gente, né, falar, criar aqui junto, enfim, tudo através dessa conexão aqui do Teams, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de uma reunião, por exemplo, acontecendo.
E a pessoa tem pessoas na empresa, tem pessoas na indústria, no escritório, no carro, na recepção, numa sala de reunião e todo mundo conectado aí, né? Ou por um aplicativo como uma sala de reunião do Teams, ou por uma comunicação por algum outro aplicativo da plataforma, né? Então a gente acaba aumentando essa mobilidade, essa colaboração, né? A gente reduz a parte de custo, porque a gente consegue conectar com todo mundo a qualquer hora, né? De qualquer dispositivo. E a gente aumenta essa produtividade aí e usabilidade, né? Então a gente facilita muito a vida do usuário, né? Imagina a gente não ter uma ferramenta como essa, a gente vai ter uma ferramenta para reunião, uma ferramenta para chat, uma ferramenta de e-mail, tudo desconectado, aí manda o e-mail, mas eu estava com o chat aberto e não vi, enfim, então as coisas não se conversam, né? E aqui a gente tem uma conversação da ferramenta bem interessante. Falando da parte de colaboração e produtividade, né? Então a gente tem aí a parte de facilidade nessa colaboração, como eu comentei, né? Então a gente consegue compartilhar arquivos, chat online, a gente consegue criar documentos lá com o whiteboard, por exemplo, junto aqui, né, na mesma tela. E isso é tudo simples, né? Então, por exemplo, eu estou visitando um cliente e preciso de uma proposta. Eu pego o meu smartphone, abro o software do Microsoft 365, ou mando ali no Copilot pedindo o que eu preciso, ou escrevo, ou vou na pasta que ele está, e ele está ali. Ao mesmo tempo, eu preciso conversar com alguém na empresa, eu boto na telinha do lado, chamo a pessoa que eu preciso conversar. O meu cliente, ele está conectado ali também. Se o meu cliente usa Skype ou Teams, eu consigo falar com esse meu cliente. Então, tudo, né, essa parte de colaboração, de qualquer dispositivo eu consigo transitar de forma rápida, né, e online aí. E a parte de produtividade, né? Então, a gente tem um salto aí muito grande agora, com a chegada do Copilot, né? Falando um pouco da parte de produtividade, alguns exemplos que a gente utiliza aqui, né? A parte de automação, por exemplo, a gente trabalha com alguns formulários para coleta de informações de produtos, né? De informações de ambientes de clientes. No fim desse formulário, exemplo, é gerado lá um PDF, é mandado para alguns por e-mail e tal. Isso tudo é uma programação que a gente fez de forma simples lá no Power Automate, né? Que é uma ferramenta que a gente utiliza, que a gente comentou antes, rápido e fácil, né? A gente tem algumas automações já com a parte de Copilot, então a gente tem um dimensionamento de produto que hoje ocorre aqui, criado em Copilot, né? Então tem um chat, né? Um chat GPT, vamos pôr interno lá, um botzinho que eu coloco lá o que eu preciso, qual que é o ambiente do cliente e tal, e ele dimensiona a solução para mim, forma simples, rápida lá e fácil, né? Então eu consigo ter isso de forma, né, bem rápida ali, através de uma robotização, né, de um recurso que a gente utilizou do Copilot. Estou dando um exemplo aqui, né, mas a gente tem aí uma infinidade de modelos de uso né, dessa parte de produtividade aí, da Microsoft. Legal? Bom, falando agora, né, chegando aí o nosso fim para abrir para as perguntas, a parte de segurança e conformidade, né? Então, a Microsoft não adianta a gente ter todo essa gama de produtos e soluções que a gente está comentando, né? Criar toda essa base de dados aí e a gente não ter uma segurança, né? Não ter uma conformidade de dados em cima. Então, o Microsoft 365 ele trabalha com uma proteção muito avançada, né? Então, a parte principal aí que vocês vão ver é a parte dessa segurança das informações. Tá, André, e como é que funciona? Para quem administra a solução, né, tem um portal lá chamado Microsoft Purview, que eu comentei antes, e ele trabalha nas frentes de conformidade, né, que a gente tem toda a parte de conformidade de documentos, regras, várias orientações já linkadas à LGPD, né, e eu posso criar as minhas regras também, toda a parte de governança dos dados do nosso negócio, então a gente consegue criar políticas, bloqueios, controles, filtros, enfim, tudo em cima dessa governança, e a parte de segurança propriamente dos dados. O que eu quero que compartilhe, o que eu quero que não compartilhe, o que é só para visualizar. Um documento, quando sai da empresa, ele expira em até 5 dias, né? Então, 5 dias ele acaba não tendo mais acesso. Isso indiferente se é para cliente, fornecedor, parceiro, enfim. Então, configura essas regras aí para o nosso negócio. Então, o Microsoft Purview ele trabalha nessa frente, né, da parte de segurança e conformidade, né? Então, a gente consegue, né, obter aqui a visibilidade de acesso, isso indiferente se é para cliente, fornecedor, parceiro,
enfim. Então, configura essas regras aí para o nosso negócio. É, então, o Microsoft Purview ele trabalha nessa frente, né, da parte de segurança e conformidade, né? Então, a gente consegue, né, obtém aqui a visibilidade dos dados em toda a sua organização. Então, a gente tem esse mapa de dados totalmente ali, né? Ah, pô, André, eu quero buscar aqui pelo Purview, quantos documentos eu tenho com dados de cartão de crédito aqui na empresa, que estão dentro do 365. Eu consigo ir lá fazer o filtro, aplicar, rapidamente ele me traz os documentos, a quantidade e aonde estão esses documentos que eu posso mudar, apagar, bloquear, enfim. Ah, eu quero saber quantos documentos tem o CNPJ, ou tem o nosso CNPJ lá dentro, ou referencia uma palavra X, ou um código Y. Tudo a gente consegue ter, né, nesse rastro de dados. Ah, a gente consegue proteger, então, isso, né, esses dados confidenciais e todo esse ciclo de vida, né? Então, onde estejam os dados dentro do 365, a gente consegue controlar, inclusive gerar uma análise sobre algum usuário específico. Ah, eu quero gerar uma análise sobre o André nos últimos 30 dias. O que ele enviou de mensagem, o que ele recebeu, o que ele apagou, o que ele compartilhou, o que ele copiou para um repositório externo do 365. Beleza, lá em poucos cliques eu consigo ter esse relatório rápido assim. Quem é da área, né, de tecnologia, né, e já recebeu, às vezes, uma necessidade como essa, sabe que se eu não tenho uma plataforma como essa, é muito complexo a gente saber isso, né? O que que eu quero dizer que é muito complexo? Ah, o meu Fire é um modelo, os meus documentos estão num lugar, o meu chat é outro, o WhatsApp, o colaborador usa o pessoal, o compartilhamento com arquivos é feito num outro sistema. Para a gente ter todas as informações unificadas, demora, né? Demora bastante aí. Então é muito complexo a gente ter, né, isso. E muitas vezes tem informações que a gente nem vai conseguir, né? Então aqui a gente consegue de uma forma bem mais simples aí, né? E seguras, vamos dizer assim. A gente consegue governar, então, esses dados de forma perfeita aí, né, de maneiras de abranger essas entregas, como é que a gente faz, né? E esses controles, como é que a gente gerencia isso. E a parte de risco, né? Dos dados críticos, né, e os requisitos regulatórios. Então, a gente consegue ver, ele tem uma tela de informação que diz o que o 36, o que o LGPD orienta e como está a minha empresa, e ele tem um percentual, né? Se vocês acessarem, para quem utiliza, acessar lá o Purview, vai ver que tem uma tela de medição. Essa tela de medição são todas as políticas da LGPD frente ao meu negócio, né? E eu posso ver o que faz, o que não faz sentido, as que fizer sentido eu posso ir aplicando, e ele vai aumentar essa régua, vamos dizer assim, ele vai aumentar essa segurança do meio ambiente, e tem aquelas que não fazem sentido, né, que acaba não aplicando, mas desativando, né, e eu consigo ter essa conformidade maior. Beleza? Bom, eu agradeço, né? O nosso papo a gente prevê, né, em até 1 hora aí, né, para também não consumir a tarde toda de vocês. A gente tem conteúdo aqui para falar aí vários dias, vamos dizer assim, mas a gente quer ser algo prático, direto, né, e que faça sentido para vocês, né? Então, o nosso negócio aqui é para ser mais direcionado aí, né, e ser bem assertivo aí, né? Então, hoje o nosso intuito era principal falar disso, né? É, E a ideia, agora a gente abriu um pouco para pergunta, eu não sei se teve algumas perguntas aqui, deixa eu ver se a Mariana já respondeu alguma coisa. Se tiver alguma em aberto, a gente responde. Mariana, quer ativar o microfone aí, quiser falar, pode Claro, comentar não. aí. Teve apenas uma ali do Maicon, também já foi respondida, porém agora teve uma do Alex. No momento também relacionada à integração do Teams com o WhatsApp. Beleza. Bom, do Michael lhe deu ok, então do Alex aqui, Alex, tu comenta aqui a parte de WhatsApp e Teams, né? O que que a gente recomenda? Tem integração, né? Dá para fazer essa integração. Hoje tem apps de comunicação. O que a gente recomenda é o seguinte: às vezes, uma ação que eu vou fazer com o meu cliente, um contato inicial que eu tenho com o meu cliente, eu posso trabalhar no WhatsApp, beleza? Aí, né? Não sei como é que é o teu cenário, enfim, tu pode trazer essa conexão, né? E essas informações iniciais para o teu ambiente 365, né? Conectado ali na tua solução de WhatsApp. A continuidade disso, aí tu tratar dentro do Teams, né?
O que que eu digo a continuidade disso? É toda a transição de informações internas na área comercial, criação de documentos para o cliente, enfim, toda a transição depois, Teams, né? Mas esse contato inicial, deixar disponível para o cliente o WhatsApp, que eu acho que é o teu cenário ali, fazer essa conexão com o Teams e trazer os dados para dentro do Teams, né? Não deixar eles lá somente no WhatsApp, e não bloquear também para o teu cliente ter o Teams para conversar, vamos dizer assim, né? Então, dá para fazer integração, né? É mais desenhar o fluxo aí para não se perder as informações, beleza? Não sei se alguém tem mais, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. O Felipe comentou aqui, consegue comentar um pouco sobre o SharePoint, sites de comunicação, por favor? Beleza, a gente consegue. A gente vai ter no terceiro encontro, eu acho, a gente vai falar mais sobre SharePoint e Teams, se eu não me engano. O SharePoint hoje ele tem várias frentes, né? Então ele é um portal colaborativo, resumidamente. Dentro dele a gente consegue fazer toda a parte de gerenciamento de dados. Então imagina assim, tudo aquilo que eu tenho no meu file server hoje. Ah, André, eu tenho um file server aqui com 1 tera, por exemplo. Eu quero trazer isso num ambiente online. Como é que eu faço? O SharePoint ele vai atender isso para vocês, bem como tu ter um portal de colaborador, tu ter um fluxo de solicitação de férias, solicitação de adiantamento de salário, despesas de viagem, cardápio, né? Ah, a empresa tem um restaurante interno, quer ter o cardápio lá dentro, listas, um fluxo, né? Alguns exemplos que a gente fez, né, em projetos que são públicos. A gente fez toda a parte digital da Celesc, né? Então esse é um projeto público que a gente fez. A Celesc é o órgão aqui de Santa Catarina de energia. A gente fez o Celesc Digital, que hoje é tudo assinado internamente pelo próprio SharePoint. Antes era tudo em papel, transitava para um lado e para o outro. Então a gente transformou isso digital. Um outro case que é público, né? A gente fez toda a parte de projetos da VEG no âmbito internacional, né? Então, toda a parte de projetos da VEG tem algumas bases, né? Algumas sedes que aprovam um determinado tipo de projeto e a gente trouxe isso para tudo dentro do SharePoint. Então, a gente criou o fluxo ali dentro, aonde inicia-se o fluxo, coloca o projeto, quem que vai aprovar, o que que precisa, a descrição do projeto e dá um play, vamos dizer assim. E ele vai correndo ali para as outras pessoas até finalizar tudo isso dentro do SharePoint, né? Então, eu sempre digo assim, o SharePoint ele consegue resolver às vezes muita questão do teu ambiente que o teu RP acaba não tendo como resolver, ou o desenvolvimento às vezes do teu RP é muito longo, ou vai ficar muito personalizado, né? O investimento é muito alto, enfim, tu consegue trazer para dentro do SharePoint, né? Então, o SharePoint ele é bem amplo e ele é totalmente linkado a tudo que a gente acabou de falar, né? Então, é bem interessante isso aí. Tem mais uma aqui da Fabiana. Existe alguma forma de migrar todas as informações do Slack para equipes do Teams? Não sei se tem uma ferramenta ou algo de migração direta, né? São ferramentas parecidas, né? A questão do Teams, ela é mais bacana, vamos dizer assim, para quem tem o 365, porque ela é totalmente integrada, né? Então, imagine esse cenário aqui, as pessoas não usando o Teams, usando o Slack, né? Elas vão ficar desconectadas, vamos dizer assim, quando a gente trabalha dentro do Teams, a gente tem essa conexão. Na parte de migração, aí teria que só dar uma olhada para ver se efetivamente vem do Slack para o Teams, né? Mas provavelmente deve ter alguma ferramenta específica para isso. Nativo, eu acredito que não, tá? A gente nunca fez essa migração de Slack para Teams, não. Tem outra aqui da Fabiana, e também existe algum aplicativo dentro do 365 para a criação de propostas? Sim, na verdade, tu consegue criar com o Copilot, né? O Copilot ele é totalmente conectado ao ChatGPT, porém num ambiente mais corporativo, vamos dizer assim. Tu consegue converter uma proposta em apresentação, tu consegue converter uma apresentação em proposta, tu consegue replicar as propostas só dizendo para ele alterar o nome do cliente, né? O que que tem lá no escopo, por exemplo. Tu consegue fazer tudo dentro do Copilot, né? Então, o Copilot ele vem bem nessa ideia de criação. Esse é um exemplo, tu consegue trabalhar dentro do próprio Sway, né? O Sway, como eu comentei, ele é uma landing page, então dependendo do tipo de proposta, dependendo do tipo do teu negócio, enfim, teria que entender um pouco mais aí, mas tu consegue usar o Sway. O Sway, ele é 100% online, né? Então, tu consegue ter um link, e se caso, às vezes, tu tens lá um datasheet de produto, por exemplo, tu coloca todo o teu datasheet lá dentro, se tens alguma atualização, alguma
novidade, tu pode colocar uma tabela de preço, por exemplo. Tu consegue ter ela publicada lá. Se tiver alteração de preço, atualiza, né? E o representante, o cliente, enfim, ele sempre vai acessar o link. Quando ele acessar o link, sempre vai estar atualizado, né? Então, também é uma possibilidade de tu criar por lá, né? E aí tem as outras ferramentas normais, né? Tipo Word, Excel, enfim, e tal, que tu consegue também criar, mas eu acho que não foi esse o teu intuito, é mais a questão de uma ferramenta específica, né? Ah, beleza, deixa eu ver aqui. Pode compartilhar o link do projeto de assinatura. Eu acho que é o link da parte de licenciamento do Microsoft. Eu não entendi aqui o projeto, mas eu acho que, Mariana, se tu conseguir pegar o link ali, compartilhar aqui nessa. Deixa eu só citar aqui, ó. Aqui, Consigo sim. aqui eu já botei o link aqui, ó. Postar. Daí é só colocar o link ali. Beleza. Tem uma outra aqui do Leandro. Um comparativo de recursos disponíveis da plataforma Web Office, do Excel, para o Word versus plataforma completa. Beleza, vamos lá. Perdemos grande resistência dos usuários em utilizar a plataforma. Beleza. Então vamos lá. Leandro, a plataforma do a plataforma do Office, né, na licença Basic, por exemplo, que é online, e na licença Standard aí que a gente tem os aplicativos, a diferença ali dos aplicativos online e aplicativos instalados existe, tem uma pequena diferença. Eles são muito parecidos, mas no uso, né, avançado ele vai ter algumas limitações. Quem trabalha com macro, vamos pegar um exemplo financeiro. O financeiro da minha empresa trabalha com vários macros, filtros e tal. Recomendação, aplicativo, né? Como esse cara também não vai trabalhar com o Excel lá do Sheet do Google online, né? Esse cara não, se tu botar o Sheet do Google lá para ele, tu vai, né, não vai funcionar o negócio dele também. Então é mais ou menos a mesma recomendação. É, né, para essas pessoas que usam o avançado, tem um aplicativo na máquina, e se tu colocar isso, né, diluído por dia e tal, o investimento tu vai ver que é muito baixo, né? Então acaba se pagando aí de forma fácil. É, mas para quem utiliza nível médio, vamos dizer assim, tu consegue trabalhar no online. A questão toda é costume, né? A gente sempre foi acostumado a ter o aplicativo instalado, o Office, abrir o Word e tal, e agora a gente vai ter que abrir por browser, né? Então, o browser vai ter a exigência da minha máquina, né? Se eu uso uma máquina mais lenta, eu uso um Chrome, por exemplo. O Chrome a gente sabe que é pesado, né? Então, eu vou abrir o Word lá, ele pode ficar meio pesado e tal, mas é relacionado à máquina, não porque o Office lá na Microsoft vai estar lento, por exemplo, né? E os recursos, cara, 95% são os mesmos. O que acontece é que ele é no formato online, né? Então, muda um pouco a forma do clique, os botões podem ser um pouco alterados, e a questão de costume, né? Às vezes o usuário vai, pô, mas sempre trabalhei com o aplicativo online, o aplicativo na máquina e tal, e agora o online é mais complexo, né? É a questão do costume, entendeu? A gente tem casos de empresas, cara, que os diretores utilizam o aplicativo online, né? Eles, não, eu quero o online. E aí, cara, é de cima para baixo, vamos dizer assim, né? Então, o diretor, ele é o exemplo, né? Se ele utiliza o aplicativo instalado e ele, né, não, vamos botar online e tal, não é muito o exemplo, vamos dizer assim, né? Mas se ele acaba utilizando o online e faz com que o negócio funcione, cara, os usuários acabam entendendo e também se adaptando aí, porque veio de cima para baixo, beleza? Conseguimos integrar. Aqui eu espero ter respondido ali para o Leandro. Aí tem uma outra aqui, deixa eu só pular aqui, do Felipe. Conseguimos integrar o Power BI com o chat do Teams? Sim. Né? O que tu não conseguir integrar nativamente, tu consegue integrar com o Power Automate. Resumidamente é isso, né? Então, tu consegue, por exemplo, ter o Power BI integrado ali no Teams, né, nas equipes, os relatórios, enfim, as telas, bem tranquilo. Isso aí a gente, inclusive, a Microservice tem várias frentes assim. E se tu quiser, às vezes, integrar alguma coisa específica e tal, fazer com que ele gere um alerta se chegar em tal nível, ou gera um PDF, se alguém não abrir durante o dia e tal, daí tu consegue tudo programar com o Power Automate, né? O Power Automate é um belo potencial ali, e tu consegue fazer até conexão com o ambiente externo, né? Por exemplo, aqui, né, para quem é do marketing, eu quero saber todas as postagens da minha rede social. Quando tiver uma postagem lá, venha no meu chat aqui dizendo quem postou, a hora que postou, a foto que postou e o que postou.
beleza, o Power Automate resolveria esse problema, né? Mas nessa questão do Power BI com o Teams, sim, é possível e é nativo, é bem simples de fazer, inclusive. O Nathanael aqui colocou, boa tarde, vi que o evento está sendo gravado. A gravação, sim, Nathanael, quando tu fez a inscrição ali no evento, tu colocou provavelmente teu e-mail ali e tal, e vai ser compartilhado, né? Vai ser enviado um certificado para quem participou do evento, né? Então, um certificado de participação aqui, e o link da gravação também, né? Então, ao final aqui, o pessoal vai editar o vídeo certinho aqui durante o tempo de apresentação e compartilhar aí para quem acabou não conseguindo, né, tá 100% aí, ou conectou um pouco atrasado, enfim. Beleza? Bom, eu acho que aqui finalizou, né? Não tem mais perguntas. A princípio não, a gente também já estourou aí 2 minutos do nosso tempo. Mariana mandou o link ali, Mariana. Chegou, conseguiu mandar? Não, De comparativo, mas vou encaminhar aqui o nosso interno. beleza. Então tá. Bom, espero, né, ter ajudado aí, né, e levado um pouco do conhecimento do 365 para vocês. Espero também vocês no próximo encontro aí, né? Então, vamos voltar aqui, pra gente só relembrar aqui a data. Aqui, né? Então, a gente tem aí no dia 27 de agosto, das 11 h 30 dia, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aí dos aplicativos na parte de Outlook e dos aplicativos do Office, né? Como é que eles funcionam, como é que eles se comunicam. Quero trazer alguns casos aí para vocês entenderem e ajudar mais vocês ainda. Então, hoje a ideia era mais apresentar a plataforma, né? Colocar todos na mesma linha aí, né? E levar um pouco desse conhecimento para vocês aplicarem no negócio de vocês. Beleza? Agradeço o tempo de todos aí, agradeço a participação e até a próxima aí. Até mais, pessoal.